Salmo número 5, do 1 ao 7. É uma oração de Davi. Está escrito assim no texto sagrado: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Até aqui. Então, este salmo, que é a oração de Davi, expressa a confiança que nós devemos ter diante do nosso Deus, diante de adversidades ou dificuldades da vida. Davi recorreu a Deus como um único e justo juiz, clamando por sua intervenção contra os ímpios. Este salmo é profundamente relevante para nós, pois fala de nossa necessidade constante de depender das misericórdias de Deus e confiar nele, confiar em seu justo juízo, em meio às injustiças que sofremos e até perseguições. Do verso 1 até o verso 3, Davi faz esse apelo fervoroso em sua oração e pede que Deus ouça a sua oração com atenção. Isso nos ensina a importância da oração e da confiança na capacidade de Deus de nos ouvir e também de nos responder. O verso 1 diz: Escuta, Senhor, as minhas palavras, atenta para os meus gemidos. Quando a gente se depara com esse versículo, esse clamor, na verdade, percebemos que há um certo sofrimento, porque gemido nos direciona para isso. E às vezes nós nos sentimos assim na nossa vida, né? Em algum momento da vida, clamamos a Deus com gemidos. E Davi se aproxima de Deus com esta humildade, reconhecendo a sua dependência na graça do nosso Deus. Como cristãos, devemos sempre lembrar que nossas orações não são baseadas em nossas obras, mas sim sempre no favor de Deus. E esse salmo aqui, no final, no verso 7, fala, ele depende das misericórdias de Deus. Do verso 2 ao 3 está escrito: Atenta para o meu clamor, ó Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, e ao amanhecer me apresentarei e a ti vigiarei. Davi enfatiza que a sua confiança está em Deus e que Ele é o seu rei. E que Ele vai ouvir, conforme a sua misericórdia, a voz de Davi. No amanhecer, isso nos lembra da importância de nós já nos colocarmos diante de Deus em oração logo pela manhã, apresentando, primeiro agradecendo a Deus. Importante a gente fazer nossas ações de graças logo pela manhã, agradecer a Deus o dia, a noite, toda a provisão que Ele nos dá, e preparando já o dia com essas orações. E isso é muito importante mesmo, porque no mundo há os ímpios, há aqueles que praticam a injustiça, e muitas vezes a gente vai
trabalhar num setor onde há ímpios e temos que preparar o nosso dia, pedir para que Deus escute a nossa oração, nos proteja, nos dirija, nos dê sabedoria em qualquer lugar onde nós estivermos e até pedir por sua proteção no trabalho. Davi enfatiza que sua confiança está em Deus e por isso ele faz essa oração logo nas primeiras horas da manhã, uma oração matutina, ou seja, é um reconhecimento que começamos nosso dia dependendo de Deus. Davi continua e descreve o caráter de Deus, e aí faz um contraste entre o ímpio e o caráter de Deus. Ele não se agrada com a impiedade. O verso 4 e 5 diz o seguinte: pois tu não és um Deus que se agrade de iniquidade. Contigo o mal não habita. Os insensatos não permanecerão diante dos teus olhos. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Então Davi sabia, conhecia o caráter de Deus, os atributos de Deus. Deus é bom e não há nenhum mal em nosso Deus. E Deus não consente, nele não habita nenhum mal. E um dia os perversos serão julgados, senão aqui na terra, no dia que o Senhor voltar. No dia em que todo o joelho vai se dobrar e toda a boca vai confessar que Ele é o Senhor. Alegria para uns e tristeza para outros, porque viveram uma vida distante, alienada de Deus. O verso 6 diz o seguinte: destruirás os que falam mentira, o homem sanguinário e enganador, o Senhor abomina. Gente, no nosso Brasil hoje, na política principalmente, nós vemos as narrativas cheias de mentira. Para quem está acompanhando tudo o que acontece, sabe que há um investimento maligno, eu falo recurso financeiro mesmo, para promover essas narrativas. E um dia tudo isso vai cair por terra. A falsidade e a violência são especialmente detestadas por Deus. Em uma sociedade marcada pela mentira e pela corrupção, este versículo nos lembra da necessidade de viver de acordo com a verdade e a justiça divina. E mais uma vez, a necessidade de oração para enfrentarmos tudo isso. O verso 7, para terminar. Davi, apesar de falar da condenação do ímpio, coloca sua confiança plena na misericórdia de Deus. O verso 7, mas ele, pela sua grande misericórdia, encontrarei na tua casa, adorarei no teu santo templo com temor. Davi reconhece que, embora ele seja um justo Deus, é somente pela misericórdia divina que ele pode se aproximar de Deus, pode entrar na casa de Deus. E a adoração é um reflexo desta fé, desta graça e do perdão que nós temos em Jesus Cristo. Davi sabe que o contraste com os ímpios, conhece o que nos aproxima de Deus, que é um espírito de reverência, de humildade, de adoração, em plena fé, reconhecendo cada dia que fomos alcançados pela graça de Deus. Em Cristo, nós temos acesso a esse refúgio, o próprio Deus, e que Jesus é o nosso mediador, a nossa fonte de perdão, diante desta obra maravilhosa de redenção na cruz. Concluindo, devemos orar constantemente, em especial na parte da manhã, quando apresentamos nossas petições, nossas ações de graças, intercessões ao nosso Deus, que nos ouve em Cristo Jesus. Fique sabendo disso, que Deus nos ouve. Não quer dizer que Ele vai responder conforme a gente quer. Nossa oração tem que ser segundo a sua vontade. E mesmo assim o calendário é de Deus. Ele, no momento certo, se achar,
Ele irá responder a nossa oração. Segundo, o nosso Deus é santo. E somos chamados, por causa da santidade de Deus, em viver em novidade de vida, ou seja, em viver em santidade, praticando sempre a verdade e se afastando do pecado. E terceiro, estamos aqui e nos relacionamos com Deus por causa da misericórdia dele, por causa da graça dele, em Jesus Cristo. E aí sim, só por meio deste mediador perfeito, nossas orações serão respondidas. Amém?